Nós temos o nosso cérebro é triuno, não é? Nós temos no nosso cérebro 3 cérebros, 3 momentos evolutivos desenvolvidos. O cérebro reptiliano, o cérebro mamífero e o córtex frontal e pré-frontal, que são as fases mais recentes do desenvolvimento cerebral. O cérebro reptiliano é o cérebro do impulso automático, dos movimentos instintivos da vida. É aquilo que foi desenvolvido nos animais e nós temos ali o controle de tudo aquilo que não depende da nossa vontade. É o tronco cerebral com seus entornos que comandam a vida de uma forma natural. É aquela parte do corpo que, quando há morte, então houve uma morte encefálica definitiva, não há mais a possibilidade de voltar à vida. Então é feita a doação de órgão, então é feito o desligamento de aparelhos, então a vida segue. Mas temos também o cérebro mamífero, que é o desenvolvimento de parte do nosso córtex cerebral, com o sistema límbico interior, com as estruturas interiores que correspondem às nossas emoções, que correspondem às nossas reatividades à vida, e é uma resposta mais complexa à interação com a vida, né? Já começa aí, então, o domínio do sentimento, o domínio do afeto, o domínio da memória, o domínio da troca. E temos o córtex frontal, que ainda está em desenvolvimento em nós, aonde reside não só funções necessárias para a vida e a cognição, mas também os impulsos superiores ou os impulsos nobres da vida e da existência. André Luiz vai falar disso no livro No Mundo Maior, aonde ele vai sintetizar tudo isso na casa mental. E ele vai dizer que nós temos 3 andares de casa mental: o porão, o andar térreo e o sótão. Então ele vai dizer que o porão diz respeito ao nosso passado, às memórias daquilo que foi vivido, aquilo que está automatizado, os impulsos que estão naturais em nós. Vai dizer que no térreo estão as conquistas atuais, as lutas cotidianas, os esforços do presente, as metas e os objetivos a serem realizados no aqui e no agora. E no córtex frontal no sótão estão as aspirações futuras, os sonhos, as metas a serem desenvolvidas no processo evolutivo, as conquistas de natureza superior. Nós vemos que o porão da nossa vida mental está diretamente conectada a cérebro reptiliano, não é? E a parte do cérebro mamífero, porque já tem um pouco da memória ancestral aí. O andar térreo ao cérebro mamífero de forma intensa e a parte do córtex frontal, e o andar sótão ao córtex frontal no seu desenvolvimento que está em processo e que está acontecendo. Então, ao longo do processo evolutivo no reino nominal, nós vamos pouco a pouco adquirindo a luz da consciência de si mesmo, da razão, da capacidade de escolha e da liberdade relativa que Deus nos oferta. Liberdade relativa, porque a liberdade ou o livre-arbítrio do ser humano nunca é pleno. Nós só temos liberdade para agir dentro da lei. Sempre que a gente fira a lei em algum aspecto, nós vamos acionar um mecanismo natural de compensação dentro da lei. Portanto, nós temos uma liberdade ampla dentro da amplidão que a lei permite. E embora tenhamos liberdade para ofender a lei, não temos liberdade para permanecer na ofensa à lei. Porque toda ofensa à lei nos leva a um movimento de compensação e retorno ao equilíbrio. É um processo natural e automático em nós. Então, esta liberdade vai sendo dada de forma gradativa para o espírito ao longo do processo e sempre limitada pela lei divina. Inicialmente, então, na infância espiritual, somos tutelados por espíritos de escola que comandam-nos o processo evolutivo e que vão lentamente legando-nos liberdade e passando de condutores que seguram pelas mãos para pais e mestres que orientam pela presença e nos levam a uma outra natureza de interação, que é a natureza da sintonia e
da afinidade. Afinidade significando semelhança de gostos e tendências, e sintonia, uma concordância na ação. Então, o processo da vida vai se dando aos poucos no processo de desenvolver sintonia e de construir afinidades. Naturalmente, todo este processo, ele... Tem pincel? Naturalmente, todo este processo, ele é conduzido pela lei divina. E as leis divinas nos governam, não é? E uma destas leis, muito importante que nos governam para a compreensão do fenômeno saúde e doença, é a chamada lei de causa e efeito, que responde por parte dos processos de saúde e adoecimento. E eu digo parte porque nem todo processo de adoecimento está ligado a causa e efeito. Muitos deles são movimentos em nós. Não estão ligados dentro de uma lógica cartesiana. Depois eu falo disso. Deixa eu falar primeiro do causa e efeito para não embolar a cabeça. Dentro do movimento da causa e efeito, esta lei é muito importante de ser compreendida. E ela é frequentemente incompreendida, porque muita gente pensa que ao falar causa e efeito, nós estamos nos referindo à segunda lei de Newton, dentro da mecânica newtoniana, que diz que uma força aplicada sobre um objeto produz uma força de igual teor em sentido contrário. Então, esta ideia de ação e reação, para muitas pessoas, ela parece ser um toma lá da cá. Então, há pessoas que pensam que se o espírito matou, vai morrer, se roubou, vai ser roubado, se feriu, vai ser ferido, se lesou, vai ser lesado, se fez isso, vai voltar na próxima encarnação igual. Esta lógica não corresponde necessariamente à lei de causa e efeito. Ela é muito mais assemelhada à lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Essa era a lei que vigorava antes de Jesus. Primeiro Código Civil da humanidade, não é? Roubou, perde a mão. Teve um dente, furou o olho do outro, tem o seu furado. Cegou o outro, cegado. O que ainda existe em alguns códigos, em alguns países, né? Essa lei de Talião, o famoso Código de Hammurabi. Então, ação e reação não representa olho por olho, dente por dente. Ação e reação representa responsabilização diante daquilo que nós fazemos e necessidade de ocupar-se com os efeitos daquilo que derivam das nossas escolhas. Porque o objetivo da vida é que nós estejamos sempre e plenamente em sintonia com a lei de amor que governa o universo. Então, causa e efeito, na verdade, é um movimento que traz de volta para nós aquilo que é a nossa construção, sempre com um objetivo claro. Quando nós ferimos a lei de amor, de retornar para ele, quando nós andamos dentro da lei de amor, de usufruir dele. A lei de causa e efeito vai, na verdade, nos conduzir à sintonia com o amor. Ela não tem outro objetivo senão nos fazer planificados na sintonia com o amor. Portanto, se o espírito matou, não tem que morrer, tem que gerar vida. Se roubou, não tem que ser roubado, tem que devolver, com juros. Se destruiu, não tem que ser destruído, tem que construir, com sacrifício. Se prejudicou, não tem que ser prejudicado, tem que beneficiar, com abnegação. E é assim que a lei da reencarnação nos retorna aos núcleos com os quais temos compromisso, com aqueles com os quais já tivemos anteriores relações, para esses processos de reajuste. Sendo que a primeira pessoa com a qual nós temos o compromisso de reajustar-nos é conosco mesmo. E, portanto, a lei de causa e efeito já nos devolve em nós os efeitos intensos daquilo que nós elegemos para o processo de reajuste nosso perante a nossa própria consciência e perante a lei. Porque nós não nos permitimos paz em distonia com a lei. Emmanuel é muito claro nisso. O espírito só permite-se saúde e paz plena quando está em plena sintonia com a lei divina. Então, nós temos em nós aquilo que nós, chamamos de corpos espirituais. Então, nós poderíamos comparar
O espírito. Vocês sabem por que eu fiz medicina, gente? Porque não dava para desenhista. Então, ó. Não tá linda? Então, aqui nós temos corpo físico. Aqui nós temos, e junto do corpo físico nós temos um corpo de proteção que só pertence ao físico, que se chama duplo etérico. Aqui nós temos o corpo astral, que muita gente chama de perispírito. Aqui nós temos corpo mental, que podemos subdividir em superior e inferior. E aqui nós temos o espírito. Hã? Você viu? Então, este processo é a nossa realidade material. Tudo isso não está assim, né, naturalmente, um atrás do outro, isso é só pedagógico, está tudo superposto, ocupando o mesmo lugar em diferentes espaços. Porque são diferentes dimensões, sem solução de continuidade, é um todo. O espírito é imaterial, portanto não tem forma, e os espíritos dizem, se quer dar uma forma, podem assemelhar a uma chama. Por isso é imaginado como se fosse um clarão luminoso, porque é um foco de inteligência que espelha a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Depois nós temos o corpo mental, que é a sede da mente. O corpo astral, um corpo plástico, sede mais intensa das emoções. O duplo etérico, sede da energia vital. E o corpo físico, sede da matéria orgânica, biológica mais densa na qual nós habitamos. Então, o que acontece é que, quando nós desencarnamos, todo esse arcabouço se dispersa. O campo material volta aos elementos químicos que o compõem, a energia etérica passa a ser dispersada no ambiente e, portanto, a retornar para outras funções na natureza. O corpo astral segue intacto com tudo aquilo que o compõe. Ele armazena, ele e o corpo mental, mas ele de forma muito intensa armazena tudo aquilo que nós vivemos. Você consegue apagar a dor para mim, por favor? Ele armazena de forma intensa tudo aquilo que nós vivemos, com uma memória energética muito intensa e muito forte. E ele vai ser o modelo organizador biológico que vai conduzir à formação de um novo corpo em uma nova encarnação. Então, essa parte aqui vai morrer, toda esta aqui vai se transmitir a uma nova encarnação e este corpo, particularmente, vai ser o modelo organizador biológico, que ao se ligar ao óvulo recém-fecundado, ao zigoto recém-formado, vai conduzir o processo da embriogênese de acordo com a programação reencarnatória daquele espírito naquela encarnação. Então imagina que durante toda uma encarnação eu fumei, ou grande parte dela. E aí o que acontece? Eu não só feri as células do meu pulmão com as 4.500 substâncias presentes em um cigarro comum. Obrigado. Pode. Em um cigarro comum, mas eu também impregnei as células do pulmão espiritual, do pulmão do corpo astral, com toda a memória energética daquela agressão realizada no corpo físico. André Luiz explica no livro Evolução em Dois Mundos que no corpo astral nós temos os mesmos órgãos do corpo físico, apenas modificado um pouco em funções. Particularmente no sistema digestivo, porque o sistema de nutrição é diferenciado, e o sistema reprodutor, porque o processo da reprodução não acontece ou é diferenciado, né? Existem outras formas de reprodução que não a reprodução que nós conhecemos, outras formas de
de expressão da vida no campo espiritual.